Então, pessoal, vamos continuar, a nossa conversa de bacteriologia a partir do controle do crescimento microbiano. Essa, então, de fato, a gente encerra a parte das bactérias, tá? E nessa aula a gente estuda exatamente quais mecanismos que a gente tem para tentar fazer esse controle de forma eficiente. Então, já que as bactérias, esses micro-organismos, não só as bactérias, mas os micro-organismos de forma geral, eles têm a capacidade de causar uma infecção no nosso organismo, então a partir daí a gente estudando cada micro-organismo desse, por isso virologia, por isso bacteriologia, por isso micologia, que é o que a gente vai ver daqui a pouco sobre os fungos. Por isso essa importância, porque você conhecendo esse micro-organismo, seu mecanismo de ação, o que ele requer, o que ele tem, a gente consegue desenvolver controle desse crescimento. Então hoje a gente foca exatamente nisso. O que a gente pode usar para controlar esse crescimento microbiano? Vamos lá então. Quando a gente trabalha com controle de micro-organismos, isso não é uma ideia nova, isso tem mais de 100 anos. O Pasteur começou, quando ele veio com o postulado de Koch, quando ele veio falando o que é uma doença, Pasteur, na verdade, levou todos os cientistas a descobrirem o que é doença. O que é estar doente, Que a doença é você não ter saúde, A falta da saúde. Então, Pasteur conseguiu relacionar essas doenças com a presença de micro-organismos. Quanto mais antigamente, igual essa imagem aqui representa bem, É até estranho a gente ver essa imagem aqui hoje em dia, mas que relembra tanto o que a gente anda passando, esses grandes campos de pessoas concentradas e doentes. Então, na verdade, a gente sempre teve essas grandes pragas e a gente vem tentando desenvolver uma cura para isso tudo, um controle desses micro-organismos. Então, o que a gente pode fazer para tentar descobrir pelo menos um controle? Aí você pode me perguntar assim, Natália, por que a gente não teve essa aula para vírus? Porque, na verdade, gente, vírus, pela sua elevada taxa de mutação, por ele ser um parasita intracelular obrigatório, era mais difícil esse controle. É claro que alguns métodos que a gente vai falar aqui agora, eles também são relacionados com o comportamento de controle de vírus. Mas, na verdade, é muito mais fácil a gente trabalhar com seres vivos. Então, com micro-organismos que a gente fala, que bactérias, fungos, outros protozoários. Com vírus, por ele ser um parasita intracelular, fica mais difícil. É o que a gente observa hoje no caso do Covid-19. Então, por que está sendo tão difícil esse controle desse micro-organismo? Porque, na verdade, não é tão fácil assim descobrir um medicamento para ele, não está sendo tão tranquilo. A forma de disseminação é muito elevada, então não é simplesmente elevar a temperatura ou uma radiação ultravioleta, não é só isso, Porque a gente tem que lembrar que os vírus infectam uma célula nossa. Então, para você conseguir destruir, você teoricamente destrói uma célula sua. Quando a gente fala de bactéria, não. Bactéria, a gente tem os antibióticos, esses antimicrobianos, que tem surte um efeito muito positivo neles e que causa, lógico, efeitos colaterais, a gente observa isso, mas não é com tanta proporção quanto nos vírus, tá? Então vamos ver um pouquinho sobre isso. Para controle, para princípios gerais, a gente tem então para princípio desse controle, a gente tem então métodos físicos e químicos. Toda vez que a gente fala de métodos físicos desse controle de crescimento microbiano, são aqueles largamente utilizados na indústria, na medicina, em casa mesmo. A gente tenta fazer o quê? Uma descontaminação microbiana. Desinfecção, esterilização. O que são esses fatores físicos, na verdade? Esses fatores físicos a gente pode usar o calor, a radiação, a filtração. São métodos físicos que, teoricamente, vão destruir, vão descontaminar, vai esterilizar um ambiente. E aí, no momento que você consegue fazer essa descontaminação microbiana, você inativa o efeito desses micro-organismos, você mata esses micro-organismos. Então, na verdade, por exemplo, quando a gente trabalha com calor, você eleva a temperatura para aquilo que pode, lógico, gente? Você eleva a temperatura. Quando a gente faz uma esterilização, por exemplo, você tem um equipamento de laboratório
um equipamento que você usa no seu consultório, por exemplo, esse equipamento ele pode ser esterilizado. Então, ele vai ao autoclave, lá no autoclave, com calor elevado e com pressão, você consegue eliminar, matar grandes micro-organismos, né, micro-organismos patogênicos, no processo de radiação ultravioleta, por exemplo. Então, quando você tem uma luz ultravioleta e você coloca num determinado ambiente, você consegue matar, eliminar esses micro-organismos. A filtração, também um outro mecanismo que a gente tem físico, que consegue segurar, reter esses micro-organismos. Então, na verdade, esses são métodos físicos que destroem ou removem. E isso daí é o uso de larga escala. Desses três que eu citei aqui, o mais difundido é o uso do calor, com certeza. Então, você vai ver sempre em hospitais, em consultórios, em laboratórios, sempre você vai ver uma autoclave, a utilização do calor como uma forma de destruir, de matar. Quer ver um exemplo bem clássico dessa utilização? No seu corpo mesmo. O nosso corpo, como um mecanismo de defesa imunológica, eleva a temperatura. Então, o que é a febre? A febre, na imunologia, ele é um processo relacionado à inflamação, onde o seu corpo reage à presença daquele micro-organismo. Então, o que o seu corpo faz? Ele produz a febre, né? São citocinas que são liberadas, e aí libera, você fica febre, a sua temperatura corporal eleva, e aí a atividade enzimática de alguns micro-organismos diminui. Porque lembra que para cada enzima do nosso corpo funcionar, precisa de uma temperatura ideal, pH ideal. Então, quando você tem a febre, a sua temperatura é alterada. É claro que não chega a ponto de matar aquele micro-organismo, mas pelo menos inativa um pouco aquelas enzimas. Então, elas não funcionam como deveriam funcionar. Isso é uma grande vantagem que a gente tem. É claro que quando eu falo desse método físico, o calor, por exemplo, é uma temperatura bem elevada, 100 graus, 150 graus, bem elevada, tá? A gente só tem que tomar um certo cuidado com os efeitos desse método sobre outras coisas. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a nossa intenção é matar um micro-organismo. Não por exemplo, degradar um produto, a estabilidade de algum ingrediente, ou então, por exemplo, você eleva a temperatura de um produto e ele muda a forma, ele muda a função. Não, não é isso a nossa intenção. Então, por exemplo, um exemplo muito comum que a gente tem isso aqui é na área de alimentos. Então, pensa, gente, o leite, o leite cru, né? Ele tem muitos contaminantes, ele tem muitas bactérias ali, bactérias do solo, bactéria do processo de extração, né, da ordenha. E aí, o que acontece? Tem um processo de pasteurização. Então, o que a indústria faz? Ela eleva a temperatura, né, uma temperatura bem elevada, e logo cai, ela resfria, ela dá um choque térmico. Né? Esse processo de pasteurização, ele consegue eliminar muitos micro-organismos patogênicos. Na verdade, quase 100% dos micro-organismos são eliminados nesse processo. E isso é o quê? Calor. E logo tem o resfriamento. Mas é um processo que foi feito. Esse processo foi trabalhado de uma forma que os ingredientes do leite, carboidrato, proteínas, lipídios, não sejam afetados nesse processo, porque também não adianta. Imagina, você coloca um produto para elevar a temperatura e depois ele perde sua eficiência. Então tem que ter um certo cuidado com isso. Tá? Isso, então, são exemplos de métodos físicos para controle do crescimento. E na falta ou numa deficiência de um método físico desse, nós temos também os métodos químicos que vêm para auxiliar nesse processo. Os agentes químicos, a ideia deles é controlar o crescimento dos micro-organismos em tecidos vivos. Porque pensa, gente, você não vai colocar uma temperatura elevada no seu organismo. Não tem como. Não tem como a gente submeter o nosso corpo à radiação ultravioleta, porque também vai danificar as nossas células. Então, aí vem os agentes químicos. Podem ser utilizados em tecidos vivos e objetos inanimados, claro. Pensa no caso do desinfetante. Nas nossas casas, por exemplo, o que a gente mais escuta falar hoje em dia, a utilização de álcool 70, a utilização de água clorada, tanto para descontaminar os nossos alimentos, tanto para passar na nossa casa. Então, esses agentes químicos, na verdade, ele reduz a população microbiana. Infelizmente, poucos agentes químicos proporcionam esterilidade. Então, é muito difícil, gente, vou chegar para vocês hoje e falar assim, olha, compra tal produto químico, porque esse produto químico ele é capaz de matar tudo. Isso é muito difícil acontecer.
É claro que quando a gente trabalha com solução clorada, com clorexidina, outros compostos de quaternário de amônio, iodo, esses compostos todos, eles têm um alto poder microbiano, tá, gente? De controle, né, de crescimento desses micro-organismos. Ele tem um alto poder. Só que eu não posso falar que eles vão matar 100%. Então, eu não posso falar que vai levar à esterilidade. Tá? Na verdade, infelizmente, você pode encontrar ainda formas vegetativas, tá? Você pode encontrar algumas toxinas, isso pode acontecer, mas pelo menos você reduz em nível seguro. Então já é uma vantagem na falta da utilização de método físico. Geralmente, quando a gente trabalha com um agente químico, é difícil falar que vai ter um isolado para tudo. Então, por exemplo, eu não posso falar que reagentes clorados eu posso passar em qualquer ambiente. Às vezes você tem um material de inox que o cloro vai degradar aquilo ali, então não é o ideal. Quaternário de amônio, isso aí é extremamente importante, ele tem um poder bactericida gigante. O grande problema é que ele pode reagir, pode causar alergia, então não é qualquer ambiente que pode ser utilizado. Então, por exemplo, clorexidina. Clorexidina as pessoas usam na mão, usam no corpo, mas eu não posso falar que ele tem um poder 100% microbicida. Sabe? Então, não são todos esses produtos que são tratados, que são utilizados de forma isolada. Às vezes, a combinação de um e outro melhora, potencializa o resultado. Tá? E o que a gente pode trabalhar, né, para tentar fazer esse controle microbiano? Então, na verdade, a indústria hoje em dia, né, a indústria farmacêutica principalmente, ela trabalha muito com a busca de medicamentos, com a busca de compostos, desinfetantes, reagentes que consigam tentar diminuir esse crescimento microbiano. E como que eles funcionam? Então, a partir do momento que eu conheço como é que é uma bactéria, como é que é o mecanismo de ação nele, eu começo a agir nesse sentido de tentar eliminar esses micro-organismos. Um deles é a alteração da permeabilidade da membrana. A membrana plasmática das bactérias tem as aquaporinas, né, que são proteínas de membrana que fazem esse transporte de nutrientes, de qualquer composto, né, da mesma forma que as nossas membranas, né, tem essa questão de nutriente, de tudo. O que acontece, gente? Se a gente tem um agente antimicrobiano que ele causa que causa uma alteração na permeabilidade da membrana, a gente pode causar o extravasamento desse conteúdo celular e interferir no crescimento dessa célula. Então, na verdade, existem antibióticos que agem exatamente nessa forma, alterando essa permeabilidade. Então, agem nessas aquaporinas, né, nessas porinas de membrana, nessas proteínas, fazendo com que essa proteína, que essa bactéria, então, ela morra. Tá? Então, não acontece os transportes como deveriam acontecer. Isso é um exemplo, você muda a permeabilidade. Um outro exemplo para um controle microbiano são as danas proteínas estruturais e não estruturais. Lembra, gente, que as nossas enzimas, elas são vitais para qualquer atividade que a gente realiza. Mas o que acontece? Tanto para a gente quanto para os micro-organismos. Se você tem algum medicamento, se você tem algum controle microbiano que vai agir diretamente nessa enzima desse micro-organismo, você pode simplesmente eliminar. Então, por exemplo, para você ter uma boa atividade enzimática, a enzima tem que reconhecer o substrato e a enzima se reconhecem. Lembra de bioquímica? Enzima mais substrato vai gerar um produto. Então, no momento em que eles se ligam, você tem uma atividade catalítica. Ótima. Se por um acaso você tem uma modificação enzimática dessa enzima, desse micro-organismo, substrato e enzima não se encaixam mais. Uma vez que os dois não se encaixam, a atividade catalítica daquela enzima acabou. Um outro processo que a gente pode fazer também, que é dando as proteínas, tá vendo? Elevar a temperatura. Uma vez que você eleva a temperatura dessas enzimas, desse micro-organismo, ela desnatura. Uma vez a proteína desnaturada, ela perde a função, ela perde essa atividade. Então, você pode tentar, por algum controle, por algum antibiótico, por algum inseticida, né, por algum microbicida, desculpa, fazer danos a essas proteínas estruturais e não estruturais. Se todo micro-organismo precisa de uma enzima, então vamos tentar agir na enzima desse micro-organismo para ver se ela para de funcionar. Uma vez que ela parou de funcionar, não tem atividade catalítica, não tem aquela reação acontecendo no corpo naquela célula. Certo? Um outro, gente, que é uma maravilha, né? É quando a gente descobre
esse agente antimicrobiano com danos ao material genético. Então, a gente vai direto no centro funcional de qualquer ser vivo. O nosso centro funcional é o nosso material genético, é o nosso DNA, é o nosso RNA. Uma vez que você faz uma alteração nesse material genético, é letal para aquela célula. Ela não vai mais poder se replicar, ela não tem função metabólica que possa realizar, não pode sintetizar mais nada. Então, uma vez que eu tenho um antimicrobiano que causa um dano ao material genético, já era para aquele micro-organismo. Então, aqui eu tenho um potencial bactericida mesmo, eu vou matar esse micro-organismo, porque eu vou danificar o material genético, uma vez danificado, acabou, não tem como ela funcionar mais. Um exemplo de uso desse controle microbiano, não só com os antibióticos, é a ação da ultravioleta. Então, por exemplo, se você for trabalhar no laboratório de pesquisa, lá no laboratório, a gente tem os fluxos laminares. Esse fluxo são como se fossem capelas, né, que tem exaustão, que tem essa luz ultravioleta. Então, você limpa a sua capela toda, né? Você limpa com álcool 70, dá uma boa limpada. Depois, você vai e liga essa luz ultravioleta por uns 10, 15 minutos. No momento em que essa luz ultravioleta estiver ligado, se tiver algum micro-organismo ali dentro, essa luz ultravioleta ela é capaz de causar um dano no material genético. Causando um dano nesse material genético, a célula simplesmente não consegue mais funcionar. Então, as funções metabólicas dela ficam zeradas. Então, isso é muito importante, tá? Fazer esse processo de esterilização, dessa utilização dessa radiação ultravioleta. Isso é bem interessante mesmo. Só tomar um cuidado, porque você tem que estar protegido. O ideal é que ela não entre em contato com você, né? Porque as nossas células também podem ser danificadas com esse processo da radiação ultravioleta. Tudo bem? E aí vem a descoberta dos agentes antimicrobianos. Então, se eu sei esses mecanismos de ação que a gente acabou de citar, permeabilidade seletiva, se eu sei, né, desse dano ao material genético, então como que eu posso produzir um agente antimicrobiano que consiga matar ou inibir esses micro-organismos? Então, eu tenho que ter um espectro geral de ação. Então, eu tenho que ver o que é aquilo que pode matar, ou se ele não mata, que ele pelo menos paralisa a atividade, inibe o crescimento. Até que meu sistema imunológico consiga se voltar todo para aquela situação e resolver aquele problema. Então, gente, vamos deixar bem claro uma coisinha aqui. Toda vez que eu falar de agentes antimicrobianos que são capazes de matar os micro-organismos, a gente termina com cidas. Então, por exemplo, agentes bactericidas. Toda vez que você lê, tal produto ele tem uma ação bactericida, quer dizer o quê? Que o mecanismo de ação dele é matando aquele micro-organismo. Se você escuta a palavra fungicida, viricidas, é a mesma coisa. Bactericida, matando bactéria, fungicida, os fungos, e viricida, os vírus, ok? Agora, existem agentes antimicrobianos que ele não consegue agir diretamente na morte daquele micro-organismo. Ele não vai atuar dessa forma. Então, como que ele faz? Ele inibe o crescimento. Tá? Quando aquele medicamento, aquele agente, ele inibe o crescimento, a gente fala que ele é um composto bacteriostático, fungistático ou viristáticos. Ou seja, o mecanismo de ação dele não é matar propriamente dito. Ele inibe o crescimento. É uma atividade enzimática que a gente fala reversível. Uma vez que você tem contato com esse agente microbiano, o crescimento dele está sendo inibido, não funciona. Uma vez que você não tem mais contato com esse agente antimicrobiano, esse micro-organismo tem condições de voltar ao processo de multiplicação. Aí você pode me perguntar assim, Natália, mas qual que é a vantagem disso? A vantagem, gente, é que você dá um tempo para o seu organismo reconhecer aquilo dali e gerar uma própria resposta do seu organismo. Ele é menos... ele é menos prejudicial para o seu corpo, ele vai causar menos efeitos colaterais. Então, na verdade, a gente tem que pensar, toda vez que a gente for trabalhar com um agente antimicrobiano, a gente tem que pensar sempre na vantagem que aquilo pode proporcionar. Então, tem que tomar um certo cuidado. Nem tudo aquilo que vai matar completamente vai ser o ideal. E a gente também tem que lembrar o seguinte, lá daquela outra aula. Nós temos os agentes, nós temos os micro-organismos, as bactérias, que são benéficas para o nosso corpo. Imagina se todo medicamento que a gente tomasse, se tudo que a gente entrasse em contato fosse bactericida. Não vai matar exclusivamente aquele patógeno, vai também influenciar na minha flora normal. Então, isso pode levar ao surgimento de doenças oportunistas. A gente tem que lembrar disso. Por isso, a vantagem, às vezes, dos bacteriostáticos, tá? Porque por um determinado momento vai inibir o crescimento,
até o seu sistema imunológico conseguir se estruturar para ajudar no processo para matar aqueles micro-organismos. Ok? Isso aqui, entendeu? Porque que é vantagem, às vezes, de trabalhar com bacteriostático? Então, aqui, ó, é só esse gráficozinho para mostrar, ó, a diferença de um bacteriostático e um bactericida. Ó, o bacteriostático, repara, tá vendo? Ó, de acordo com o tempo, então aqui são as células vivas, e depois você mantém essa contagem de células vivas, ela simplesmente não cresce mais. Lembra daquela fase log, lag? Então, ele continua na fase log, tá vendo? Então, o crescimento, a multiplicação estava bem excessivo. A partir do momento que você começou com um agente antimicrobiano com ação bacteriostática, a contagem de células totais, ela se mantém sempre no mesmo patamar. São células viáveis, mas aquilo não está aumentando em quantidade. Então, o seu organismo consegue gerar uma resposta aqui. Geralmente, o bacteriostático, ele age como? Inibindo a síntese proteica. Tá? Por uma ligação reversível aos ribossomos das bactérias. Repara que é uma ligação reversível, ou seja, uma vez que você para o contato com esse bacteriostático, essa ligação é desfeita, então ele vai parar de inibir essa síntese proteica. Tudo bem isso aí, gente? Aí, vamos dar uma olhada agora numa ação bactericida. Então, a gente tem a fase log, ou seja, intensa multiplicação celular, tá várias células aqui, e aí o que acontece, gente? Quando entra em contato com um agente bactericida, a contagem de células viáveis, tá vendo, ó? Ela simplesmente decai. Você tem morte daquela bactéria. Então, a contagem de células totais, ela simplesmente vai cair. Tá? Então, bactericida, inibidores da replicação por ligação irreversível, gente. Repare isso aqui, ó, a DNA girase. Então, o que acontece, gente? Você tem o seu DNA, o DNA no momento da duplicação do material genético para poder fazer a mitose, né, para poder fazer a divisão binária, aquele DNA ele tem que se duplicar, lembra disso? A primeira etapa da reprodução assexuada, o material genético tem que duplicar. No momento que esse material genético duplica, você tem uma enzima, a DNA girase, que vai fazer com que esse DNA ele possa abrir, né? Nesse momento, gente, você tem uma inibição irreversível desse processo. Então, o seu DNA ele simplesmente não tem um processo de duplicação. Se ele não duplica, você não consegue realizar a etapa final de divisão celular. Então, ele acaba sendo bactericida. Ele atua unicamente frente às bactérias que se encontram em fase de crescimento. Tá vendo isso aí? E é uma inibição irreversível. Então, infelizmente, vai destruir. Infelizmente não, né? Em muitos casos, é felizmente. Destrói as estruturas celulares vitais. Ok? Essa diferença de bacteriostático e bactericidas. Tudo bem isso aí, gente? Então, aí, ó. Então, se eu tenho diferentes mecanismos de ação para esses agentes antimicrobianos, o que eu tenho que considerar, na verdade? O que para mim é importante? O que eu posso dizer que encontrei um antimicrobiano ideal? Então, existem vários postulados, né, que tentam mostrar o que seria um ideal. O que a gente tem que considerar de fato? O espectro de ação. Então, esse espectro de ação, como que ele funciona? Ele simplesmente é uma ação local, ele pode se espalhar para outros locais, ele atua, como que é o processo de atuação dessa atividade antimicrobiana, a qual grupo ele vai pertencer, qual que é o mecanismo de ação. Então, dá uma olhadinha aqui nessa tabela, gente. Ó. O espectro de ação dele, ele é o quê? Ele é um antifúngico, ele é um anaerobicida, ele vai ser para bactérias gram-positivas, gram-negativas, ele é um antimicrobiano de amplo espectro. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó, um antifúngico, por exemplo, anfotericina B, aqui de gram-positivas, oxacilina, então amplo espectro, ceftriaxona, então a gente tem alguns critérios de classificação para esses agentes antimicrobianos, tá? Com relação à atividade antimicrobiana, ele pode ser bactericida ou bacteriostático, tá? Então, as classes dos antibióticos, quilona, todos eles são bactericidas e os macrolídeos são bacteriostáticos. Lá na frente tem um exemplozinho deles, tá, gente? Com relação ao grupo químico, de acordo com a classificação, ó, aminoácidos, açúcares, acetatos, quimioterápicos, quais são os exemplos desses antimicrobianos que a gente tem hoje aí disponível e de acordo com o mecanismo de ação. Então, a gente vai ver cada um deles. Quem que vai atuar na síntese da parede celular? Quem que atua na permeabilidade? Quem que atua na síntese proteica? E com os ácidos nucleicos? Então, são esses os exemplos desses antimicrobianos que a gente tem hoje disponível no mercado. Tá?
Então, para eu ter uma boa terapia antimicrobiana, quais são os princípios? O que é uma indicação? O que me diz? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com determinado agente antimicrobiano. Qual que é a indicação? Então, na verdade, gente, para você indicar um determinado antimicrobiano, você tem que estar condicionado ao diagnóstico de uma infecção e que seja sensível aos antimicrobianos. Então, por exemplo, não adianta você querer dar um antimicrobiano para quem está com uma infecção viral. Então, por exemplo, o pessoal aí que está, infelizmente, com Covid-19 ou qualquer outra infecção viral. Não adianta você querer tratar esse paciente com antimicrobianos. Os antimicrobianos são exatamente para micro-organismos que são sensíveis aos antimicrobianos. Quem são esses micro-organismos? Os fungos, as bactérias. Então, eles são sensíveis, tá? Repara bem que eu estou falando antimicrobianos e não antibióticos, tá, gente? Os antibióticos, eles fazem parte da classe dos antimicrobianos. Mas quando eu falo antimicrobianos, eu vou ter todos os agentes que podem eliminar, matar, inibir, fazer um controle do crescimento dos micro-organismos, ok? Por que os vírus não entram nesse caso? Porque os vírus não são micro-organismos. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Tudo bem isso aí, gente? Então, outra indicação. A anamnese, o exame físico tem que ser muito bem detalhado, porque, por exemplo, tem uma infecção de garganta. Nem toda infecção de garganta vai ser causada por um micro-organismo. Nós temos infecção de garganta que pode ser viral, nós temos infecção de garganta que pode ser ocasionado por uma alergia que você tenha, que você acredita que cria uma infecção de garganta. Então, esse exame físico detalhado, a história epidemiológica, tem importância fundamental para você determinar se o antimicrobiano vai ser realmente válido para aquele indivíduo. Tá? Uma outra ajuda nesse processo de identificação é a porta de entrada. Por que isso, gente? Porque quando você fica... A gente conhece bactérias, né? Já é bem conhecido. Lembra naquela outra aula, aquela figurinha do corpo, mostrando mais ou menos as bactérias que são localizadas, aonde são localizadas? Então, você já tem mais ou menos as bactérias específicas para parte do seu corpo. E aí a pessoa começa a queixar de determinadas regiões, de tal dor. Então, isso já é um indicativo de qual micro-organismo que pode estar atuando ali. Olha essa linha aqui, ó. Por exemplo, um foco primário, ouvido e seios da face. Quais são os principais exemplos que causam infecções nessa região? Pneumococos, hemófilis, Staphylococcus aureus, moxarella. Então, na verdade, aqui são alguns exemplos. Ó, foliculite, celulite, abscesso muscular, Staphylococcus aureus, endocardite, streptococcus, gangrena, clostridium, tá vendo? Ó, queimaduras, Staphylococcus, pseudomonas, Escherichia coli, vias biliares, enterobactérias. Então, na verdade, gente, esses aqui são as principais. O trato urinário, quem são as principais? E. coli, enterobactérias. Então, isso daqui, você já sabendo o foco primário daquela infecção, o que ele está relatando, uma boa anamnese, um bom exame físico, a gente já tem alguns indicativos de micro-organismos que podem estar associados com aquela determinada infecção. E aí a gente pode indicar um determinado antimicrobiano para aquela situação. Tá? Para ter essa escolha empírica, né, como no primeiro atendimento, por exemplo, você não sabe o que aquele paciente tem, você sempre tem que questionar. Trata-se de uma infecção? Tá, gente? E aí vamos tomar cuidado que infecção. Infecção não é uma inflamação. Inflamação é uma reação natural do seu organismo a qualquer agente estranho. Infecção é quando esse determinado micro-organismo, é quando esse antígeno, ele entra no seu organismo e ele causa um dano celular, um dano tecidual. Isso é uma infecção. Tá? Então, infecção, você sempre vai ter a presença de um antígeno. Esse antígeno pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, pode ser um nematóide, pode ser, então tem que tomar um certo cuidado. É uma infecção de fato? Então, um antimicrobiano vai ser preciso nesse caso? É uma infecção comunitária, hospitalar? Qual que é o principal foco? Faixa etária? Como estão as funções hepáticas ou renais, porque a gente tem que lembrar que esses antimicrobianos, eles podem resultar num efeito colateral. Então, se você já tem um paciente que já tem uma função hepática ou renal que já está debilitado, será que aquele antimicrobiano vai ser realmente eficaz? Se é um paciente do sexo feminino, ela está grávida, não está grávida? Pode utilizar, não pode utilizar? Então, são perguntas que a gente tem que ter antes de qualquer indicativo de um antimicrobiano.
E para um antibiótico ideal, aqui eu estou falando diretamente do antibiótico, tá, gente? O ideal é que ele tenha realmente ação bactericida. Por quê, gente? Para tentar matar de fato aquele micro-organismo que está presente ali. A ideia que seja o espectro mais específico possível. Por quê? Já que ele é bactericida, ele vai matar. Então, se ele tem um espectro específico para aquele grupo de bactérias, as minhas bactérias da flora natural, elas têm mais chance de sobrevivência. Tá? Menor a concentração mínima inibitória, então esse MIC é concentração mínima inibitória. Por que isso é importante, gente? Porque quanto menor essa concentração mínima, menor a dose desse medicamento. Então não precisa ser doses tão elevadas para fazer um mal, um efeito colateral maior no meu organismo. Tá? Maior nível no local da infecção, então ele tem uma expressão, ele tem uma área de atuação exatamente no local da infecção, melhor comodidade possológica, porque repara, gente, existem medicamentos que a gente toma que você toma várias vezes ao dia. Então, a comodidade é aquela que, né, são menos medicamentos que você vai tomar, compatível com o estado clínico, ou seja, não vai ter tanto efeito colateral de acordo com os outros medicamentos que ele já está tomando, menos tóxico, e se nesse efeito todo ainda puder, ser mais barato, tá? Então, isso aqui são as características de um antibiótico ideal para que a gente tenha uma terapia microbiana. Aí, gente, a avaliação clínica da evolução e ajuste da terapia, você só tem a partir do momento que você consegue observar a evolução dos sinais e dos sintomas. Então, por exemplo, você tem um paciente que está tomando, né, fazendo uso de um determinado terapia antimicrobiana, seja ela qual for. Você só vai acompanhar essa avaliação à medida que você observa a evolução daquele paciente. Ele está melhorando? Está reagindo? Como é que está sendo o processo desse paciente? Tá? E uma coisa muito importante, pena que não é tão realizado assim, é a coleta dos materiais biológicos. Então, por exemplo, sangue, urina, fezes, catarro, líquido pleural. Isso aí por quê, gente? Vamos supor. Você tem um paciente que está relatando que está com infecção urinária. Tá, beleza. O ideal é que a gente faça, por exemplo, um antibiograma. O que é um antibiograma, gente? Um antibiograma é você pegar a urina desse paciente, colocar numa placa de Petri com meio de cultura específico já para o crescimento daqueles micro-organismos e discos de antibióticos. Por quê, gente? Porque na urina daquele paciente, se tiver bactéria, ele vai crescer naquele meio de cultura específico e nos discos dos antibióticos vai ter inibição do crescimento daquela bactéria. Isso é importante por quê, gente? Porque quando você dá o resultado para um paciente, você já está dando para aquele paciente qual antibiótico que é capaz de inibir o crescimento daquela bactéria. Então, olha como ele acaba sendo específico. Então, por mais que eu saiba que é uma infecção da urina, quais os antibióticos que são utilizados, você pode ter bactérias ali que são resistentes a determinados antimicrobianos. Quando você coleta aquele material e faz uma análise dele, você consegue verificar a sensibilidade, você consegue verificar se aquele micro-organismo ele sofreu algum tipo de alteração, qual o principal antimicrobiano que vai ser utilizado para aquilo dali, tá? E por acaso, se você tem uma evolução desfavorável, você agora tem um redirecionamento da sua terapia. Então você já sabe qual antibiótico que você vai poder utilizar daqui para frente. Entendeu? Essa é a parte do antibiograma. Ele é bem legal de ser realizado, tá, gente? É muito interessante. Então você tem uma placa de Petri com meio de cultura específico para crescer determinados micro-organismos e vai colocar a amostra do paciente, a urina, por exemplo. Colocou ali. Quando você coloca, você coloca uns discos, são pequenininhos, sabe, gente? Umas bolinhas pequenininhas de antibiótico. São discos mergulhados em diferentes tipos de antibiótico. Coloca ali espalhado pela placa. E depois você vai observar, tá? Vai ter crescimento, né? Se o paciente tiver realmente com infecção urinária, ele vai ter crescimento daquelas bactérias, mas no local onde tem os discos com os antibióticos, aquele antibiótico que for sensível para aquele micro-organismo, né, aquele micro-organismo morre na presença daquele antibiótico, vai ter inibição do crescimento. Aí você pode falar para o seu paciente e aí você tem um redirecionamento. Ele vai usar exatamente aquele antimicrobiano que é específico para aquilo que ele está alegando.
Aqui, gente, essa figura eu achei muito interessante do livro, que fala exatamente isso. Os principais antimicrobianos que a gente tem e qual é o mecanismo de ação. Então, por exemplo, as sulfonamidas, metabolismo do ácido fólico, aquelas que agem diretamente no DNA, tá? Aqueles bactericidas mesmo. São o grupo das quinolonas, então cipro, por exemplo, né? O cipro, ele é do grupo das quinolonas, então ele age na DNA girase, tá vendo? Ó, actinomicina, elongação do RNA, ativando a RNA polimerase, rifampina, outros que trabalham como bacteriostático, tá vendo? A inibição da síntese proteica, eritromicina, clorofenicol, clindamicina, lincomicina, esse daqui, ó, eles agem, tá vendo? Ó, síntese proteica também, inibidores, ó, dos ribossomos, tá vendo? Esses daqui, eles são bacteriostáticos, repara, tetraciclinas, streptomicinas, a gentamicina, então cada um deles tem o metabolismo, a forma como eles vão agir, ok? Isso daí, gente? Beleza, então. Aí, ó, a gente tem que lembrar que, infelizmente, né, o que a gente pode fazer? As bactérias, com o passar do tempo, elas podem ir adquirindo mecanismos de resistência. Esse mecanismo de resistência, gente, são mecanismos, são estratégias que esses micro-organismos têm para evitar a ação dos antimicrobianos. Então, pensa comigo, gente. Quanto mais antimicrobianos as pessoas entram em contato, quanto maior o uso indiscriminado, ou então o uso incorreto desses antimicrobianos, você pode, tá, gente, selecionar mecanismos de resistência. E isso daí é uma capacidade adquirida, tá? Pode ser tanto intrínseca quanto adquirido. Adquirido por quê, gente? Porque no momento que essa bactéria pode ter uma alteração no seu material genético, ela pode fazer mecanismos de reprodução sexuada. E aí bactérias podem passar esse plasmídio, esse cromossomo geneticamente modificado, com essa característica de mecanismo de resistência, e aí você agora tem grupos de bactérias que têm esses mecanismos, os mesmos mecanismos de resistência. Tá? Então, para adquirir a resistência, a bactéria tem que alterar o seu material genético, lógico. Lembra que o mecanismo de resistência é relacionado ao material genético, principalmente ao plasmídio. E aí a gente pode ter, ó, indução de mutação no DNA nativo ou introdução de DNA estranho, que são esses genes de resistência propriamente dito, o plasmídio. Tá? Aí, gente, os genes de resistência quase sempre fazem parte do DNA de plasmídio, que são aquelas bolinhas, lembra? Que são DNA extracromossômicos, ele pode ter vários desses daí. O DNA estranho pode ser adquirido mediante transformação, pode ser via conjugação. Então é só a gente olhar essa figurinha aqui, ó, e lembrar da nossa aula passada de reprodução, diferentes tipos de reprodução sexuada. Então lembra, ó, esse plasmídio aqui com os mecanismos de resistência, ele pode vir por uma etapa de transformação. Para quem não lembra, a transformação é quando uma bactéria morre, e aí ela tem esse plasmídio, ele tem esse cromossomo de resistência, tá? Com esse mecanismo de resistência. No momento em que ele morreu, uma outra bactéria vai receber esse material que vai ser incorporado ao DNA cromossômico dele. Então, a partir desse momento que incorporou, teve uma transformação desse material genético, agora ele tem esse mecanismo de resistência. O processo de conjugação é quando a bactéria doadora, tá? Ele tem a ponte de conjugação, né? E aí ele vai transferir o plasmídio com esse mecanismo de resistência para uma bactéria receptora. E aí essa bactéria agora receptora vai ter esse plasmídio de resistência. E no caso da transdução, é quando você tem um vírus que infectou uma bactéria, esse material genético da bactéria veio aqui com o vírus, e esse vírus injetou material genético em uma bactéria receptora. E aí esse material incorporou. Tá? Então, a gente tem esses três mecanismos que a gente já viu nas outras aulas de mecanismos de resistência que podem ser passados, de reprodução sexuada, na verdade, e aqui como esses mecanismos de resistência podem passar de uma bactéria para outra bactéria. E aí ela aumenta a chance dela de conseguir ter uma sobrevida e resistir a esses microbianos, tá? E como que, para encerrar a aula, como que esses mecanismos de resistência agem diretamente no efeito do antimicrobiano? Como que isso funciona? É basicamente com essas 4 modificações aqui. Então, a gente tem alterações de permeabilidade, altera o sítio de ação, bomba de efluxo e mecanismo enzimático. Vamos ver, então, um pouquinho de cada um deles. Quando a gente tem alteração da permeabilidade, lembra, gente,
que a permeabilidade desses micro-organismos tem as porinas, que são as proteínas de membrana, e ali passa passa os nutrientes, passa tudo. Inclusive, vai passar esses antibióticos. Uma vez que essa membrana foi alterada, teve a permeabilidade, repara, isso aqui é um antimicrobiano. Ele vai vir, ele vai tentar entrar, mas ele não consegue entrar. Então, quando eu tenho alteração de permeabilidade, na verdade, esse agente antimicrobiano ele não consegue nem entrar na bactéria propriamente dita para conseguir tentar exercer uma função. Esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Ó, é de Pseudomonas aeruginosa, que aí teve alteração dessas porinas e impede que esse antimicrobiano se difunda, tá? Então ele não consegue entrar e concluir a sua via de fato. Isso acontece muito, tá, gente, com permeabilidade, com bactérias gram-negativas, porque lembra que as gram-negativas têm membrana externa, peptidoglicano e membrana interna. Então, a permeabilidade, essa alteração da permeabilidade, geralmente na membrana externa. Tá? Que são essas proteínas que ficam na membrana externa. Então, alterou esse antimicrobiano, não consegue nem entrar nessa célula. Alteração no sítio de ligação. O que acontece, gente? Geralmente você tem um antimicrobiano que ele entra e ele tem um sítio de ação. Qual que é o sítio de ação? Ah, ele vai na DNA ligase, ele vai lá no ribossomo daquela bactéria. Lembra, cada um tem o seu mecanismo de ação. Se essa bactéria ela sofreu uma mutação genética onde alterou o sítio de ação desse antimicrobiano, esse antimicrobiano ele chega a entrar na bactéria, porque a alteração não foi na permeabilidade, ele entra naquela bactéria, mas ele não consegue achar o sítio de ação, porque esse sítio de ação ele foi alterado. Então, não vai ter, esse antimicrobiano não vai ter nenhum efeito inibitório ou bactericida. Tá? E isso daqui simplesmente ele não acha o sítio de ação. Então, uma vez que esse antimicrobiano entra nessa bactéria e não acha o mecanismo de ação, ele não tem como agir. Um exemplo dessa alteração de sítio de ligação são os estafilococos, que são resistentes à oxacilina. Então, na verdade, você entra em contato com esse antibiótico, com esse antimicrobiano, ele vai até aquela bactéria, mas essa bactéria, como ela foi geneticamente modificada, porque teve o seu mecanismo de resistência, ele alterou o sítio de ação. Então, esse antibiótico, esse antimicrobiano agora não consegue agir, porque ele não tem mais um sítio de ação para conseguir causar um dano àquela bactéria. Um outro exemplo são as bombas de fluxo. O que acontece isso, gente? Esse aqui é bem interessante, porque depois que essa bactéria teve esse mecanismo de resistência, reparam, o antimicrobiano reconhece, entra nessa bactéria, mas no momento que ele entra, agora ele tem uma bomba de fluxo. Essa bomba faz o quê? Faz com que todo esse antimicrobiano que entrou, ele seja ejetado, lançado para o lado de fora. Então, esse antimicrobiano chega a entrar, mas antes que ele faça algum efeito, essa bomba de fluxo manda ele direto para o meio extracelular. Isso aqui é um exemplo que acontece muito de tetraciclinas em Escherichia coli. Tá? Então, chega a entrar esse antimicrobiano, mas ele é bombeado, tá? para o meio externo por causa dessa bomba de efluxo. Tudo bem isso aí, gente? Um outro mecanismo que a gente tem é o mecanismo enzimático. Tá? Então, lembra que a gente sempre tem que ter enzima mais substrato para gerar um produto. O que acontece, gente? Esse mecanismo de resistência aqui é quando você tem a degradação do antimicrobiano por enzimas. Então, o que acontece? As bactérias adquirem enzimas, igual nesse caso aqui, ó, as beta-lactamases, tá vendo? Ó, são enzimas que essas bactérias têm. Elas hidrolisam a ligação amida do anel beta-lactâmico do seu antimicrobiano, destruindo o local onde os antimicrobianos vão se ligar às bactérias. E ali é que exerce o efeito antibacteriano dele. Uma vez que essas enzimas hidrolisam essa ligação, essa fonte de ligação de enzima mais substrato, não tem mais efeito daquela enzima. Com isso, paralisa todo o efeito enzimático. Tá? Então, gente, vocês conseguiram entender quais são os mecanismos de ação onde esse micro-organismo que tem resistência, ele vai agir? Então, é por isso, gente, que hoje em dia a gente tem uma ampla divulgação, uma ampla quantidade de agentes antimicrobianos. Porque, na verdade, esses próprios micro-organismos, eles ao longo da evolução, eles vão adquirindo essa resistência e o estudo da bacteriologia é tão importante que estuda exatamente esses mecanismos de resistência. Então, uma vez que você estuda esses mecanismos, é possível você produzir novos medicamentos, novos antimicrobianos
para interferir exatamente nesses mecanismos de resistência, ok? Tentando dar para o consumidor, para aquele paciente, uma vida mais saudável, com o uso de menos medicamentos ou com tantos efeitos tóxicos que causam na vida daquele indivíduo. Ok, isso daí, gente? Alguma dúvida? A partir da nossa próxima aula, então, a gente vai falar de micologia, que é o estudo dos fungos, né? A gente continua a parte dos micro-organismos e é bem interessante também. Tá joia, galera? Qualquer dúvida, vamos aos fóruns para poder tirar, é só me procurar, ok?